Que as bets tomaram conta do Brasil, isso eu acho que todo mundo sabe. A não ser que você more aí embaixo de uma pedra. Porque a bet tá simplesmente dentro de tudo, parece que tá perseguindo a gente. Se você abre qualquer aplicativo, ela tá lá. Se você abre o Instagram, ela tá lá. Se você assiste um YouTube, ela tá lá. Se você ouve um podcast, ela tá lá. Mas a grande pergunta é, quem deixou isso acontecer? Quem liberou as bets aqui no Brasil? Você já parou pra se perguntar isso? Tá, mas e agora que esse mercado movimenta bilhões, patrocina jogos, patrocina quase tudo no Brasil? Quem tem o poder de controlar isso? Porque uma coisa é inegável, enquanto muita gente está ganhando muito dinheiro, do outro lado tem muita gente perdendo muito dinheiro. As apostas online, elas começaram a crescer aqui no Brasil ali por volta de 2010, mas o ponto de virada aconteceu realmente em 2018. Em dezembro de 2018, no final do governo Temer, foi sancionada uma lei que é a 13.756. E foi essa lei que autorizou oficialmente as apostas esportivas aqui dentro do Brasil. Existe um pequeno detalhe, o governo foi lá e autorizou, mas não criou nenhuma medida de regulamentação forte para as bets. Ou seja, essas empresas começaram a operar aqui dentro do Brasil sem quase nenhuma fiscalização efetiva. Foi aí que criou essa explosão, porque imagina só, para eles isso aqui virou um paraíso. Eles vieram para o país, eram oficiais, eram autorizados pelo governo, mas não tinham ali nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de regulamentação. Era só ganha-ganha, literalmente. Mas esse mercado começou a ficar gigantesco de 2019 ali até 2022. Foi nesse momento que as bets começaram a patrocinar muitos influenciadores, clubes de futebol. E aí o que aconteceu? Milhões de brasileiros entraram para o universo das apostas esportivas. Mas aí ainda existe um outro problema, porque grande parte dessas empresas, elas eram sediadas fora do Brasil. Então o que acontecia com esse dinheiro? Ele saía do bolso do brasileiro e ia para fora do Brasil. Isso aconteceu durante algum tempo sem nenhum tipo de tributação muito relevante. E basicamente nesse momento o Estado estava sentado esperando para ver o que fazia, o que ia acontecer, e as bets estavam tomando conta de tudo, entrando na casa das pessoas, as pessoas estavam ali jogando, se endividando e eles levando esse dinheiro para fora do Brasil. Quando o Lula assumiu de novo, em 2023, o mercado já estava instalado. As bets já patrocinavam clubes, influenciadores, redes de TV. E aí veio o governo Lula que decidiu olhar para isso e regulamentar essas apostas e tributar essas apostas. Em dezembro de 2023 foi sancionada a Lei 14.790. E essa lei definiu a cobrança de impostos, a necessidade de uma autorização federal, colocou ali também algumas regras para a operação, a fiscalização e critérios técnicos para funcionamento. O que é indiscutível é que essa regulamentação, mesmo que mínima, deveria ter sido feita lá no governo Michel Temer. Teria evitado muita coisa. Talvez teria evitado que a bet se alastrasse por quase todo o entretenimento aqui do Brasil. E o que o governo fez na prática? Foi formalizar um mercado que já existia. Os defensores da regulamentação dizem que, já que o mercado existe, vamos tributar, vamos ganhar um imposto aí em cima de tudo isso. Já os críticos acreditam que o Estado acabou institucionalizando um problema social que é gigantesco. Recentemente, a Anitta falou sobre as bets, ela trouxe isso para debate, ela como uma grande influenciadora que tem mais de 60 milhões de seguidores, tá vendo o colapso. Ela veio trazer a opinião dela, falando sobre o relato dela, do sofrimento de algumas pessoas que entram nesse vício, acabam com o seu dinheiro, acabam com a sua estrutura e às vezes até acabam com a sua vida por causa das perdas financeiras que essas bets trazem. Elas são feitas para viciar. Eu gravei um vídeo explicando um pouco mais sobre as bets. Então é muito comum que pessoas com uma predisposição para se viciar, que comecem a jogar esse tipo de joguinho, elas percam tudo. Começa ali com 5, 10 reais. Quando a pessoa nota, ela já perdeu absolutamente tudo. O seu dinheiro, o dinheiro das pessoas ao redor. E o
colapso simplesmente está instalado. Há um tempo atrás saiu a notícia também da quantidade de pessoas que pegavam dinheiro do Bolsa Família para jogar nas bets, porque o foco, o público-alvo das bets são justamente as pessoas que precisam fazer dinheiro rápido. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm menos dinheiro. Então, elas acreditam que colocando um dinheiro ali na bet, você vai conseguir multiplicar. É isso que os influenciadores vendem, é isso que as propagandas vendem, é essa a promessa. E chegou ao ponto de economistas alertarem que parte do dinheiro de consumo real da economia do Brasil está indo, na verdade, no presente para essas apostas. E aqui, para mim, pelo menos, surge uma grande comparação com o cigarro. No passado, o cigarro também era um grande patrocinador dos esportes aqui no Brasil. Tinha propaganda livre e estava em todo lugar. Até que o Estado interviu e começou a limitar publicidade, patrocínio, propaganda para jovens e exigir aquela famosa alerta de risco. Hoje, muita gente acredita, inclusive até espera, eu sou uma dessas, que as bets podem sofrer uma regulamentação parecida aí nos próximos anos. Muita gente acaba achando que só o presidente pode intervir e resolver isso aí, mas não funciona assim. O controle das bets, ele depende de vários poderes ao mesmo tempo. Primeiro, o Congresso Nacional. Os deputados e senadores, eles têm poder em mãos para restringir propagandas, limitar publicidades e horários das publicidades, criar regras aí para influenciadores, bloquear esse tipo de publicidade para o público infantil, endurecer o funcionamento dessas plataformas e com isso várias medidas poderiam ser tomadas na prática, tipo limitar uma quantidade de depósito por CPF. Eles conseguiram fazer com que as pessoas que recebem Bolsa Família tivessem o CPF bloqueado ali dentro. Outros tipos de bloqueio, bloquear o Pix, por exemplo, que ia dificultar que esse jogo acontecesse na prática, poderia colocar, sei lá, só boleto. E o segundo órgão que pode intervir nessa questão é o governo federal. Atualmente, o Ministério da Fazenda é o principal responsável pela fiscalização através do recebimento de prêmios e apostas. Então, o governo tem o poder de autorizar empresas, bloquear empresas, cancelar licenças, aplicar multas, exigir mais regras técnicas e bloquear operações ilegais. Terceiro, e não menos importante, a justiça. O STF, tribunais e o Ministério Público também podem intervir caso eles entendam que existam esses abusos contra os consumidores ou danos sociais. E a população pode sim também fazer com que isso ande muito mais rápido. Não foi uma, não foi duas vezes. A pressão pública faz com que essas PECs intermináveis aí que vão e voltam, passem bem rapidinho. Então, uma pressão pública resolveria muita coisa e faria muita coisa andar aí pra frente. O debate sobre bets deixou de ser algo só econômico. A grande pergunta é, até que ponto o Estado vai permitir um mercado que lucra justamente em cima da perda financeira da população? Agora, o futuro desse setor, a regulamentação, uma regulamentação mais rígida em relação às propagandas, horários de propagandas, aos influenciadores, depende diretamente do Congresso, do governo, da justiça e da pressão da sociedade. Porque uma coisa é muito certa, as bets já deixaram de ser um joguinho há muito tempo. Hoje, elas se tornaram uma questão política, social e econômica aqui no Brasil. Mas conta pra mim aqui nos comentários se você é a favor de uma regulamentação mais ampla das bets ou se você é daquele time de joga quem quer, é todo mundo adulto, maior de 18, as pessoas escolhem, têm o direito de escolher, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo.